Eu quero falar hoje sobre medo. Não seja escravo do medo. O Senhor inflamou no meu coração. Como o Senhor inflamou no meu coração essa palavra, e eu creio que vai ser libertadora. Eu não combinei com a Gleide, é impressionante. E a ministração dela foi toda em cima disso. Quando ela começou a cantar sobre medo hoje, eu falei, meu Deus, o Senhor realmente está nisso. O culto das 9 já foi tão libertador. O texto é Provérbios capítulo 29. Provérbios capítulo 29, versículo 25. 29, 25. Acessa aí. Provérbios 29, 25. Vamos ler. O receio, ou seja, o medo do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. O medo do homem lhe arma laços, mas o que confia no Senhor está seguro. Sobretudo o texto fala sobre direção de olhar. Para onde o nosso olhar aponta. Eu posso olhar para o medo ou eu posso olhar para o Senhor. E se eu olho para o medo, eu me engano. Eu caio em laço. E se eu olho para o Senhor, eu tenho força. Eu tenho segurança. O medo igual a laço. Se eu vivo sob a perspectiva do medo, eu vivo sob a perspectiva de um laço. Se eu vivo sob a perspectiva do Senhor, eu ganho segurança, força. Ou seja, o medo em si é um deformador de olhares. Percebam. O objeto pelo qual continua sendo o objeto pelo qual. O que muda é a ótica pelo qual eu olho o objeto. E como consequência, o objeto não deforma de forma física, mas ele deforma na minha cabeça. É mais ou menos isso. Vocês concordam comigo? A percepção sobre o qual eu olho para algo faz do algo parecer uma realidade virtual ou uma realidade de verdade. Diz que quando um casal briga, a gente sempre tem 3 versões. A versão dele, a versão dela e a versão verdadeira. É exatamente isso. Mas não é só um casal não, em qualquer lugar. O nome disso na teologia é querigma. Querigma é a verdade sobre qual o fato estabeleceu. Mas quando a verdade sobre qual o fato estabeleceu aconteceu, nós temos gente para olhar ou para perceber. Cada um encara aquilo de acordo com as suas lentes. Se as suas lentes são lentes de mágoas, se as suas lentes são lentes difíceis, essas lentes elas vão apontar para uma verdade viciada. Se as suas lentes são de alegria, e aí cara, tudo bem, que bom te ver. Um amigo meu do colégio, cara, que prazer que você está aqui, que prazer. Você está magro pra caramba, tá bonito. E você, eu tô gordo, ele tá magro. Se as suas lentes são de alegrias, se as suas lentes são pô, até me perdi. De felicidade, inclusive vai deformar a realidade, o fato também em si. Quer ver um exemplo disso? Sinal vermelho significa o quê? Mas ir para o pedestre, ande. Sim, tá vermelho. Não, a outra, obrigado por compartilhar. Porque tá vermelho ali, né? A não ser que seja o sinal do pedestre. Tô falando desse sinal aqui. Ajuda, gente, por favor. Aqui, ó. Vermelho aqui, vermelho pare pro carro. Pedestre ande. Você percebe que um mesmo sinal significa 2 realidades totalmente antagônicas. Olha que interessante. O que eu estou tentando dizer é que, de uma certa forma, o medo, ele em si é uma das lentes pelo qual faz a gente deformar o fato em si. O medo não deforma o que está diante de mim, não. Ele deforma a forma como eu encaro isso. Porque eu não tenho como mudar a realidade, a não ser encarando. O medo é uma bênção e, ao mesmo tempo, o medo é uma maldição. Ele é uma bênção que pode virar uma maldição. A definição essencial do medo é um estado emocional provocado pela consciência do que está diante de si, sobretudo se isso gera perigo. Isso é medo. Ou seja, o medo em si é uma proteção. E se não fosse o medo, facilmente a gente ia se matar. Meu filho, meu irmão, é um kamikaze ambulante.
O Theo, gente, é impressionante. Não tem fio de medo. É impressionante. Tu olha pro Theo, se o Theo estiver aqui, ele fala assim, a primeira coisa ele fala, onde eu posso fazer para me matar aqui? Ele fica se olhando. Ali, olha, tem potencial bom. Ele procura a morte. Você não tem filho assim, não? É só o meu. Ou seja, se você está aqui hoje vivo é porque você teve medo, porque senão você estaria morto. Com certeza. Mas você percebe que nós estamos diante de um paradoxo. Que aquilo que me protege pode me alejar. Pode me paralisar. O medo é o fruto de uma condição saudável, ok. E por ser saudável te protege do perigo. O medo te faz raciocinar, e porque o raciocínio eu faço roda, sem problema, isso é saúde. O medo é uma bênção de Deus. Agora, o medo é uma bênção, mas o texto que a gente começou lendo de Provérbios, o receio, o medo do homem arma ciladas. Então cuidado. Existe um paradoxo. O medo protege, mas pode paralisar. E quando que eu começo a ter medo, e esse medo se torna um laço para o ser humano? Quando um copo de água vira uma tempestade. Quer ver? Vou dar um exemplo. Estou caminhando, estou indo para um caminho. E o caminho está ali. Ali nós temos ali. Estou caminhando, daqui a pouco vejo uma cobra. Beleza, eu paraliso. Eu mudo rota. Porque a cobra pode me ferir. Ela pode me matar. Aí eu vou pelo mesmo caminho. Daqui a pouco eu olho e vejo uma barata. Daí o cara paralisa. Uma barata. Tem um monte de mulher falando assim, não, tem que paralisar. Pior é quando o homem fala isso. Tem um monte aqui também. Vocês perceberam? Existe. A barata, nunca vi ninguém morrer de barata. Morreu de que barata? Foi difícil, mas tá morto. Não morre. Ninguém morre de barata. Mas tem gente que acha que morreu, não é? A minha sogra, a minha sogra não, a sogra da Andressa, sogra do Luiz César, tô mal. A sogra do Luiz César, olha uma lagartixa, meu irmão, é a catumbe. O mundo vai acabar. Mulher inteligente, porra, doutorado da lagartixa. Porra, é uma lagartixa. Mas a lagartixa, ela fala, não, isso é um ancestral, os seus ancestrais foram os dinossauros. Uma lagartixa se torna um dinossauro. A gente faz isso direto. Mas sabe por que isso acontece? Porque o medo nocivo faz a gente mudar de curso quando não é para mudar, ou paralisa a gente quando é para prosseguir. Nos paralisamos, nos boicotamos, nossas mentes nos traem, mesmo que a lógica diga o contrário. O medo nocivo muda a rota, que é até menos ruim, não deveria, mas o pior, ele nos paralisa. A ideia central é que a minha mente me traz diante de uma situação e diz, Everton, você vai perder. Everton, a barata, não. Você vai perder, ou seja, se eu fosse definir medo, eu colocaria medo é ter fé na derrota. Medo é ter fé na derrota. O medo nos procede de perigo, mas também pode afetar de forma patológica para onde Deus quer nos levar. O medo afeta a realidade? A pergunta é, não. A realidade continua a mesma, mas sem dúvidas, o medo afeta a percepção que nós temos da realidade. Esse é um princípio importante. O medo não afeta a realidade, mas ele afeta a percepção que nós temos de realidade. Aí o que acontece? Aí nós olhamos, nós vemos cobra e é barata. Barata, não é cobra. Não, eu tenho que parar. Veja, a realidade é a mesma, mas os nossos olhos nos traíram. Agora, algo muito importante. O medo, que é uma bênção, mas transformado em maldição, transforma o sujeito em uma microexistência, uma pseudo-realidade. Porque se eu me vejo diante de uma barata e acredito que não posso, eu vejo a minha vida menor do que uma barata e menor do que uma situação. Atenção a isso, o medo é existir sem conseguir ser. Você vai até um momento, mas quando você olha a barata e fala, não, isso é cobra. Só até aqui eu vou e ponto final. O medo incapacita a gente para as batalhas da vida e nos faz derrotados antes mesmo que as batalhas comecem. Medo
é ter fé na derrota. O medo é inércia não porque somos inertes, mas porque olhamos e criamos, e porque as lentes que nos fazem criar nos introjetam uma realidade totalmente virtual que não é acessível. Lagartixas viram dinossauros, baratas viram cobras. Você não fez faculdade não? Por quê? Ah não, faculdade não dá pra mim não, pô. Que é isso? Sou filho de dona de casa. Meu pai é pedreiro. Ah, não, cara, não consigo passar. Que é isso? Pô, por que você não lidera uma célula? Por que você não lidera um ministério? Você não discipula, você não vai atrás? Não, não consigo não, mas você é igual a todo mundo. Por que os outros conseguem, os outros você não consegue? Sabe por quê? Porque você vê cobra onde é só barata. Basicamente isso. Você vê cobra onde é só barato. E o que você tem construído? Essa é a pergunta. Você tem construído uma realidade aquém do que Deus tem para você? Como está a tua vida hoje? Você está feliz com o que você tem? Você está indo? Ou você é paralisado? Você é uma realidade aquém do que Deus te mostrou? Ou do que Deus tem para você? Meu querido, não tenha dúvida. O medo te enterra os talentos. Deforma sua identidade, te faz ser alguém pelo qual você não foi feito para ser. Você é hoje quem deveria ser? Você hoje, você daria nota de 0 a 10 para você? Qual a nota você daria? Você acha que de verdade Deus te chamou para isso tudo ou isso é muito pouco? Deus te chamou para quê? Você é o melhor no seu propósito e na sua história? Aqui é uma coisa interessante, porque o medo é um irruptor, um desconciliador do propósito com a história. Propósito e história caminham juntos. Quando o medo chega, a história trava, a história mal resolvida trava o propósito. Saber colocar o medo no lugar certo é reconciliar propósito com história. História e propósito têm que andar juntos. E a pergunta que eu te faço e que você deve estar fazendo: tudo bem, pastor, eu entendi. Eu entendi que de vez em quando eu vejo cobra, mas é barata. Como é que eu faço para vencer esse medo? E a primeira coisa que eu queria destacar para você é que só se vence o medo avançando a despeito dos sentimentos. Mais uma vez, só se vence o medo avançando a despeito de sentimentos. Vocês lembram de Abraão? A história de Abraão é um exemplo disso. Deus chegou para Abraão e falou assim: Abraão estava na boa, ele morava em Ur dos Caldeus, na boa. Família bem estruturada, tudo certo, tinha lá a sua vidinha, tinha posse, tudo certo. E Deus falou: Abraão, você não está entendendo, eu estou te chamando para ser pai de grande nação. Abraão se inflou, falou: beleza, eu estou dentro disso aí. Agora faz o seguinte, para que isso aconteça, você tem que sair para o lugar onde eu vou te mandar. Tudo bem, eu estou disposto a sair. Para onde eu vou? Estou falando para você ir, cara. Mas para onde? Vai. Você imagina o medo do Abraão. Só que a gente está diante de uma realidade muito importante. Sabe qual é a realidade? A realidade é o seguinte: não, entre o sobrenatural, entre o extraordinário e o ordinário, nós temos um caminho. E cada passo que a gente dá em direção ao extraordinário, cada passo, não é um passo sólido, é um passo medroso. De verdade, gente. Vocês acham que eu esperava algum dia de começar um negócio lá em casa e nós temos hoje uma igreja, sim, a gente já está lutando por estrutura? Eu tenho dentro de mim muito medo. Muita coisa eu erro. Eu não tenho problema com isso. Semana agora pedi desculpa a um líder. Pô, errei, pô, pisei na bola. Me perdoa. Eu tenho cheio de medo. Agora, eu estou diante de uma realidade que eu sei o que Deus prometeu para a nossa igreja, para a nossa vida. Eu não vou parar no ordinário. Eu sei que eu dou passo, com medo eu dou, mas eu sei que é muito maior o Deus que me prometeu do que simplesmente as minhas falsas percepções sobre a história. Por isso, no nome de Jesus, só vence o medo, enfrentando esse medo. Mas como eu mudo? Você pergunta. Vá, possua, realize. Mas como, pastor, você não está me dando nada concreto? Ei, vai com medo mesmo, é isso que é concreto. Vai com medo. O medo não permanece na vida daquele que resolveu enfrentá-lo.
Quando a vontade de vencer for maior do que o medo de fracassar, então estaremos prontos para a batalha. Lembra de Jesus? Jesus, antes de ir para a cruz, ele já sabia que o seu fim estava chegando, foi para o jardim de Getsemane e orava. E ele falou assim: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas sobretudo, seja feita a sua vontade. Eu vou traduzir para uma versão ultra mega plus, moderna, by Everton Lovise. Traduzindo o que Jesus estava falando é: Deus, estou com medo, mas eu encaro. Se possível, sobretudo, seja feito a sua vontade. Tipo assim, eu estou com medo, mas eu encaro sob a perspectiva de que é o Senhor que está mandando. Eu encaro e ponto final. Isso aconteceu diversas vezes comigo, essa coisa do medo. O medo sempre foi um companheiro meu. E eu faço de tudo para ele não me paralisar. E uma das vezes que aconteceu, que eu fiquei com mais medo, gente, eu fiquei com medo. Apareceu uma oportunidade, eu sempre trabalhei com arte, vocês sabem disso. E apareceu uma oportunidade de eu ser um apresentador, obrigado, Fábio. Um apresentador de um programa de televisão. Eu nunca tinha feito aquilo, eu sempre fui músico. E era para ser apresentador de um programa de televisão, e a gente gravava nos Estados Unidos de 2 em 2 meses. 3 em 3 meses. Daí eu fui fazendo os negócios, tal, não sei o quê. Daí, depois que eu fiz o teste, é você, Everton, que vai. Eu não conhecia ninguém, os caras me mandaram a passagem. Aí você imagina, eu tinha 18 anos, moleque. Saí eu daqui para um lugar, eu não sabia quem ia me receber. Eu cheguei lá e falei assim: meu Deus, uma língua estranha, tudo diferente, para um negócio que eu nunca fiz na minha vida. Aí eu cheguei lá, desci de avião em Nashville. Quando cheguei lá, eu falei assim: quem que vai me buscar? Eu não sei quem vai me buscar. Aí chegou lá, eu me senti importante, gente. Sabe aquelas plaquinhas que eu sempre tive sonho daquelas plaquinhas ter meu nome? Daí eu saí do avião, tava assim, Mr. Lovise. Eu falei: sou eu. Mas não falei não. Pelo contrário, cada coisa que ia acontecendo, no meu coração, gerava assim: meu Deus, que responsabilidade. Eu ia me colhendo naquele negócio. Daí eu falei, eu era o produtor que foi buscar, e aí, David, não sei o que e tal. Ele falou: olha, aqui está o seu script. Eram 12 programas, eu tinha que decorar, eu não sabia, eu sou ruim pra caramba decorando, demais. Ele falou assim: eu não posso falar do meu jeito. Ele falou assim, ele foi legal comigo, mas deu pra entender que ele falou assim: cara, não é possível que você saiu do Rio de Janeiro pra chegar aqui e não decorar uns textinhos, né? Não vai fazer nada não? Vai vir passear? Daí aquilo no meu coração, assim: meu Deus, será que eu vou dar conta? Daí eles, antes da gente ir pro hotel, eu vou levar você na pessoa que vai te vestir. Ela chegou lá, ela tirou as medidas do meu corpo, fez uma roupa para mim, gente. Pensa que aquilo foi honra para mim, para aquilo para mim me deu um pavor absurdo. Falei: meu Deus do céu, o que esse povo tá fazendo? Eu não vou dar conta desse negócio. Daí me levaram no estúdio. Daí ele falou assim, daí cheguei lá, estava o presidente, estava os senadores dos Estados Unidos, os presidentes foram lá. Eu falei: meu Deus do céu. Aí eles deram uma senha para mim, a senha do meu camarim. Eu abri o camarim, quando eu abri, era Disneylândia. Tinha Kit Kat, tinha M&M. Eu falei: meu Deus, e pros gordinhos isso é demais, né? Tu pensa que aquilo foi mimo para mim? Eu falei: cara, que responsabilidade absurda. Aí tinha um cara para luz, imagina uma equipe de uns 20. Vamos gravar. Ok, Everton. Câmera aqui. Coração. Ok, Everton. A câmera tá vindo em você em 3, 2... Cara, foi demais. Daí eu comecei a falar, errei e tal, não sei o quê. No final das contas, eu falei assim: Deus, por que tu faz isso? Eu fiz durante 2 anos da minha vida, gravando programas cristãos, de videoclipes. Eu nunca entendi por que eu fiz isso. Na verdade, eu até entendia que Deus estava forjando alguma coisa. Daí entrou a pandemia. E na pandemia, se a gente não soubesse se comunicar com a câmera, a gente não se comunica com ninguém. Deus estava me preparando para uma fase específica do meu ministério. E hoje, na sociedade que a gente vive, é falar com câmera. Cara, eu falei: caraca, como que Deus foi bom comigo. Deus me preparou lá do início
para que agora, no momento que eu venci, quantas vezes eu lá e falei assim, cara, essa última vez eu não venho para a próxima temporada, Quantas vezes eu falei, não, eu vou vencer, é uma oportunidade que Deus me deu, pô, oportunidade incrível, pô, tô aprendendo tudo bom aqui, eu vou aprender esse negócio. Eu aprendi um negócio. Se a gente não souber vencer os nossos medos e fazer a nossa vida do jeito que ela é, encarando com as oportunidades que ela nos promove, a gente vai viver uma realidade diminuída do que Deus tem pra gente. Tá com medo? Encara, pomba. Encara. E vocês vão pensar, e a gente vai vendo, à medida que a gente vai encarando, as cobras vão se transformando em baratas. E elas se transformam, gente. É impressionante, por isso eu falo com você, vai com medo mesmo, rapaz, vai. E como eu faço para vencer o medo? E aí, número 2, eu vou tirar uma citação de Paul Sartre, de Jean-Paul Sartre, do Sartre, filósofo, que ele fala, e é importante, como vencer o medo. Não importa o que a vida fez de você, o importante é o que você faz com o que a vida fez de você. Vou falar de novo. Não importa o que a vida fez de você, o importante é o que você faz com o que a vida fez de você. Vou trazer para a conversa, Sartre conversando, agora eu vou trazer para a conversa Salomão, em Eclesiastes, quando ele fala assim, no capítulo 9, versículo 10, diz, tudo quanto te vier à mão para fazer, faze-o conforme as suas forças, porque na sepultura, para onde tu vais, não há obra nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Faz. Aí eu trago mais uma terceira pessoa para essa nossa conversa, Clarice Lispector, que é uma poeta. Ela diz, eu sou o que quero ser, porque possuo apenas uma vida. E nela só tenho uma chance de fazer o que eu quero. Tenho Atenção agora, olha que bonito isso aqui. Eu tenho felicidade o bastante para fazê-la doce, dificuldades para fazê-la humana, e esperança suficiente para fazê-la feliz. As pessoas mais felizes, atenção, não têm as melhores coisas, elas sabem fazer as melhores coisas das oportunidades que aparecem em seus caminhos. Ou seja, todo ser humano procura doçura, todo ser humano procura força, todo ser humano procura humanidade, todo ser humano procura felicidade. Mas a Clarice Lispector, junto com Sartre e com Salomão, eles nos ensinam um negócio. Eles acreditam que a gente consegue isso porque consegue extrair doçura da felicidade. E não, em momentos de felicidade, a gente ostenta. A gente consegue isso porque das dificuldades, a Clarice pelo menos, não tirou amargura, mas tirou humanidade. E da tristeza, extraiu força. E da esperança, essa espera me faz feliz e não ansioso. Ah, meu querido, a vida sempre vai te trazer uma proposta, mas eu falo para você algo hoje no nome de Jesus, que essa proposta nunca seja paralisante na sua história. É papel seu fazer de limões uma limonada. Eu gostei muito de uma história que um pastor contou para mim. Ele estava fazendo um discipulado com seu discípulo que trabalhava na Scania. Scania é aquela firma que monta caminhões. Trabalhava na Scania. E na Scania ele falou que eles tinham um valor que era inegociável. Alguns valores inegociáveis. E um desses valores inegociáveis, que era parte da cultura da Scania, é que existe o correto a partir de mim. Existe o correto a partir de mim. Vamos dar um exemplo. Era uma linha de produção para montar caminhões. E cada um ficava responsável por montar uma peça, um processo. Se tinha uma peça que precisava ser montada e ela precisava ser montada com 50 parafusos, de vez em quando ela chegava com 48 parafusos. E se ela chegasse com 48 parafusos para o próximo processo e o cara simplesmente deixasse para lá e passasse com 48 parafusos, o que aconteceria? O caminhão ia se desmontar. Gente ia morrer com aquilo. Ou seja, existe
o correto a partir de mim. Se não existisse uma política ensinando de como lidar com isso, a pessoa recebe uma peça de 48, passa para o outro com 48 e o caminhão simplesmente se desintegra. E através dessa política chamada o correto através de mim, aprenda, e a gente aprende com isso, pouco importa como chegou até mim, o importante é como avança a partir de mim. Pouco importa como chegou para mim, o importante é como avança a partir de mim. Se chegou 48, a gente devolve 50. Não importa como que a vida tem se desenvolvido em você, o importante é como ela vai a partir de você. Você não lembra do apóstolo Paulo quando falou: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo em direção ao alvo? Ou seja, duas coisas a gente aprende aqui: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, ou seja, se chegou 48, eu passo 50. Prossigo em direção ao alvo, ou seja, se tem 48, não só passo 50, mas eu não paraliso a minha vida, porque eu tenho um alvo. Eu tenho um lugar para ir. Paralisar não é uma opção. Quando a bola chega quadrada, eu não paro para jogar a partida, muito pelo contrário, eu devolvo a bola redonda. Se chega 48, eu passo 50. Chegou 48, eu passo 50. Eu não sei o lugar onde você foi plantado, eu não sei a sua história, a forma de você ler a sua história, as lentes que deformaram e tiveram medo, mas no nome de Jesus, se está quadrado hoje, devolva a redonda. É 48, será 50 no nome de Jesus. Não sei que medos têm chegado até você, mas hoje, no nome de Jesus, decida prosseguir. Medo é fé na derrota. Hoje, decida não ser mais escravo do medo. Hoje diga, não importa o que a vida tem me oferecido, eu não vou paralisar. Hoje o que me importa é como que a vida fluirá a partir de mim. A partir de mim, entenda, se chegou às suas mãos, Deus está falando que você pode. Se chegou às suas mãos, Deus está falando, você pode, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. A pior deficiência do ser humano é não aproveitar aquilo que tem. Olhe para frente e não seja paralisado pelo medo. Se a vida te deu 48, devolva 50. Escute, eu vou falar. Deus não virou as costas para você, talvez. Você não fez nada de errado, talvez. Talvez seja apenas covardia mesmo. Paralisia. Se chegou à tua mão, entenda, não paralise pelo medo. Se chegou quadrado, devolva redondo. Se chegou 48, devolva 50. Não tem jeito. As lentes que nos fazem ler o querigma, como falei no início, a verdade intocável pelas tradições que a leem. A nossa história direciona a nossa lente. A nossa história direciona, inclusive, o nosso papel social. É tipo jogar bola. Como é que a gente joga bola? Escolhe os capitães. Obrigado. Escolhe os capitães e começa. Colete! Fulano, fulano. Fulano, 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 fulano. Você vai distribuindo. A vida faz isso normalmente. Ela já fala assim: fulano, você aqui, você é a encalhadinha da família. Fulano, você aqui que deu tudo errado na tua família, você não vai dar em nada porque você não estudou. Cicrano, você aqui que não vai parar com mulher nenhuma, porque você é galinha. Cicrano, você aqui, você não consegue nada na sua vida em termos financeiros, sabe por quê? Porque você não sabe lidar com o dinheiro. E a gente vai aceitando esses papéis sociais, naturalmente. E esses papéis sociais de distribuição de colete vão fazendo com que a gente olhe para uma realidade e obstrua, distraia a verdade de verdade do que é essa realidade. Por diversas vezes nos paralisamos, por diversas vezes nos revoltamos. Não é com fato. Gente, quantas vezes acontece um fato aqui? Eu prego aqui um negócio, estou pregando sobre medo. Chega alguém ali fora e fala assim: nossa, como Deus falou hoje para mim sobre... Ele fala sobre a economia mundial. Eu não falei sobre economia mundial, mas é porque no coração dela tudo leva para isso.
Você está muito politizado, pastor. Não, é porque o coração dela está politizado. Se a gente não consegue fazer a leitura da nossa história, se a gente não consegue fazer a leitura de quem nós somos e de como de quais lentes fazem a gente ler a realidade, nós por diversas vezes nós nos paralisamos, nós morremos e nós pegamos, introjetamos colhetes que nos foram dados, papéis sociais que nos foram dados, que não cabe a nós vestir. Isso aconteceu comigo. Vai ser mais legal dar esse exemplo agora no primeiro culto. Eu, lá em casa, sempre fui o cara que era líder, que organizava. Eu era o arranjador. Mas eu não era o cantor. O cantor era meu irmão. E meu irmão canta pra caramba. O quê? O pessoal tá protegendo. Tentar muito. Mais ou menos também, não é isso tudo não. Mas assim, no grupo vocal nosso, ele era o solista. O Everton não, pô. Eu era o backing. Eu fazia o arranjo. Me foi dada essa camisa. Nenhum problema disso, gente. Não tem problema, que a gente precisa se enxergar. É só isso. Mas me foi dada a camisa. E eu sempre trabalhei, antes de ser pastor, eu trabalhava com música. E eu dirigia musicais. E um desses musicais que fui dirigir, tinha um diretor junto comigo, dirigia a parte musical, e tinha um diretor que dirigia a parte estética, a parte de cênica, né? Aí eu estava dirigindo os cantores, e eram excelentes cantores. A gente escolhia cantor no Brasil, os melhores para fazer, era muito legal. E daí eu estava dirigindo os cantores lá e tal, e quando estava dirigindo os cantores, no meio do caminho, o Renato, esse diretor, ele é um cara muito sensível, ele me ensinou a sentir. E o Renato não tem nada de cristão. Aí ele parou, ele estourado pra caramba, ele tava, não sei o que, daqui a pouco ele falou assim, para tudo. Eu olhei pra ele, o que foi, Renato? Deixa eu falar um negócio pra você. Por que tem alguma coisa na tua história, alguma coisa que você, que você não consegue entender? Por que você não canta? Por que você não faz alguma coisa, não protagoniza alguma coisa? Por que você é travado? Aí eu falei assim, meu Deus, quase que fui chorando. Meu Deus, chora, ora por mim. Falei, tipo, o cara sendo usado por Deus, o cara que nem crente é. Daí ele falou um negócio pra mim, coisa dele, eu não tô dizendo que seja não, mas ele falou assim, cara, se você quiser, que pra mim foi importante, eu sei que não é uma realidade, mas pra mim foi importante porque ele destravou algo em mim. Ele falou, se você quiser, eu faço música hoje, eu dirijo você pra você entrar sozinho no palco, pra você ver que você pode. Uau! A partir daquele momento eu entendi que eu tinha valor nisso também. Eu entendi que as lentes que me faziam ler só me paralisavam. Eu entendi que meu irmão é meu irmão e eu sou eu. Eu entendi que meu irmão tem uma bênção. E é maravilhoso. E eu sempre vou fazer back para ele. Mas Deus tem algo para minha vida também, pô. Qual é o problema? Qual é o problema disso? Por diversas vezes as lentes da história fazem com que a gente leia e aceite papéis sociais que não são papéis que o Senhor te deu. E você simplesmente lê toda a sua vida, todo o seu circo, tudo o seu circuito, tudo que você faz sob a perspectiva de alguém que você não deve ser. Deixa eu falar para você, você é filho de Deus. Você não é backing. Você não é a pessoa que deu errado no casamento. Você não é nada disso. Você é filho amado do Senhor. A partir daí, veja, é antes da realidade, porque nós estamos distorcendo ela. Estou falando de antes. A partir de acertarmos as nossas lentes, nós podemos caminhar e enxergar barata que é barata. Não chama de cobra o que é barata no nome de Jesus. No nome de Jesus. Quando você abre mão das oportunidades, você se torna um algoz de si mesmo. Você passa a se acusar por causa da sua covardia. Você perde amor por si. Você abala a sua relação consigo mesmo. Mas quando você vai lá e cumpre a missão, você olha para trás e percebe que o que era medo se transforma em orgulho. Na verdade, aquele dinossauro era uma lagartixa. É isso. Grande parte dos feridos que chegam no meu gabinete para a gente conversar, a maioria deles, a causa nunca é algo ruim que eles fizeram, mas é algo que eles não fizeram. Esse é o problema. Sabe qual é o nome disso?
é a pior derrota que a gente pode ter. A pior derrota que a gente pode ter é a inércia. A pior incompetência é o não aproveitamento do que chegou à tua mão. Tudo quanto vier à sua mão para fazer, faze-o conforme as suas forças. Só se vence o medo, avançando a despeito dos sentimentos. E não importa o que a vida fez de você. O importante é o que você faz com o que a vida fez de você. No nome de Jesus, avance. Avance. Como vencer o medo? 3. Agora, esse aqui é muito legal. Como vencer o medo? Obedecendo a Deus. E eu quero explicar. O que eu quero dizer com isso? Para que medo tem a ver com obediência? Na palavra do Senhor, diz, essa expressão não temas, ela incorre 366 vezes. Ou seja, Deus considerou até o ano bissexto. 366 vezes dizendo não temas. Por que Deus colocou 366 vezes na Bíblia não tema? Porque Deus sabia o poder que o medo poderia gerar. E Ele sabia que o medo arma laço, como lemos lá no texto base. O medo nos paralisa. Agora, não temas é uma fala imperativa. Não temas é uma ordem. Não temas é faça e ponto final. Não há o que temer. Ou seja, o que o texto nos fala é, não se deixe ser dominado pelas sensações que te boicotam, pelas sensações que te paralisam. Ou seja, a despeito do que você sente, continue caminhando. Ou seja, enganoso é o coração do homem que nos boicota. Ou seja, se permitirmos parar pelo medo, é parar contra a vontade de Deus. Se permitirmos, não temos como imperativo, não temas. Se permitimos nos parar, é porque paramos contra a vontade de Deus. E quando estamos contra a vontade de Deus, atenção, estamos errando o alvo. E se estamos errando o alvo contra Deus, estamos em pecado. Calma, deixa eu tentar explicar esse negócio aqui. Existe um pecado na Bíblia que a gente comete sem ter cometido. E o pecado na Bíblia que a gente comete sem ter cometido é o que diz no texto bíblico, que aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. O nome disso é omissão. E o medo? O que é o medo? O medo é o pai da omissão. Por que a gente sente medo? A gente sente medo pelas nossas lentes, nossa história, que nos fizeram olhar baratas e enxergar cobras. Através do medo nós somos omissos. Se aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado, nós pecamos. Olha isso. Ter medo é literalmente ir contra Deus, contra a vontade de Deus. Não temas, é o que o Senhor está falando para você hoje. Deus está te dando uma ordem hoje, não temas. Para de se rebelar contra Deus, se livre do seu auto-engano, se livre da sua auto-sabotagem, no nome de Jesus, acorda. Entenda que não é a realidade que foi maior que você, não. Mas foi você que se viu menor do que ela. Porque o medo deforma o olhar quando se torna patológico. São baratas, no nome de Jesus eu te falo. São baratas, não são cobras. Nós estamos diante de um imperativo. E o imperativo é, não temas. Não se omita, avance. Virar as costas para essa realidade é pecar contra Deus. Se ser paralisado pelo medo fere uma ordem expressa de Deus, então avançar se torna uma questão de obediência a Deus. Obedeça em nome de Jesus, obedeça. Se Deus diz, não temas, você acha que Ele daria uma ordem que seria impossível de ser cumprida? Não. Então hoje, no nome de Jesus, fala, eu decido obedecer. Obediência é uma decisão em direção à vontade de Deus. E se é uma direção à vontade de Deus, a gente obedecer, no nome de Jesus, eu falo para vocês, não vire as costas para Deus. Você está diante de um imperativo hoje, avance, vencer seus medos. É uma questão de, se a gente cumpre a vontade de Deus, a gente está indo em direção a Deus, a gente está se tornando o quê? Santo. Obedecer a Deus e avançar é uma questão de santidade. Vocês entendem isso? Santidade, porque se obedecemos a Deus, nos tornamos como Ele. E em último lugar, para vencer o medo, nós precisamos redimensionar
o tamanho do nosso Deus, nós precisamos redimensionar o tamanho do nosso medo em comparação ao tamanho do nosso Deus. Redimensione o tamanho do seu medo em comparação ao tamanho do seu Deus. Vocês lembram? Davi chegou lá no arraial, que estava tendo luta de Israel contra os filisteus, e tinha um gigantão. Quem que vai lutar? Tem homem aí? Davi chegou, pô. Que isso? Ninguém vai lutar com esse cara não? Como é que é? Porque os soldados estavam acovardados. Perceberam? Tem homem aí? Tem homem aí? Perceba, o exército foi paralisado pelo medo. Ele chega e pergunta assim: quem que é esse filisteu aí? Para falar contra o exército do Deus vivo. Atenção a isso. Contra o exército do Deus vivo. O exército paralisado pelo medo. Aí vem Davi e fala: chega de supervalorizar esse gigante. Nós vamos olhar hoje pela ótica certa. Nós vamos refazer as lentes pela qual nós olhamos o fato. Não pelo tamanho, não pelo potencial bélico do exército, não pelo tamanho desse gigante, mas nós vamos olhar esse gigante por quem está lutando as nossas guerras, o Senhor dos exércitos. Aí o que acontece a partir daí é que Davi coloca a armadura não serve, e ele fala: eu vou lutar do jeito que eu sei. E ele fala a primeira coisa, antes de ir para frente do gigante, ele fala assim, ó: você vem contra mim, Davi falando para o gigante, com espadas, com lança e com dardos, mas hoje eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou. Olha aqui, gente, aprenda algo. Diante do nosso Deus, qualquer cobra vira barata. Não é porque sejam cobras, mas porque as baratas que tinham cara de cobras tomam a dimensão certa quando a balizamos pelo tamanho do Deus que luta as nossas guerras. Quer ver um exemplo disso aqui? Desculpa aí, Patrick. Segura aqui de novo para mim. Olha aqui. Vai. Espera aí. Isso aqui é alto ou baixo? Alto, baixo. Agora vamos todo mundo aplaudir, vai lá, 1, 2, 3 e... Mas, uma vez só. Uma salva de palmas só, paf. Calma aí, 1, 2, 3 e... Mais uma vez. Agora, a minha palma em relação a de vocês é alta ou baixa? Sabe por quê? Porque a palma muda de status se a perspectiva... Sim, Ele é o Senhor dos exércitos. Ele luta as nossas guerras. Oh. Ah, meu querido, aprenda a ressignificar os seus medos e tenha certeza que os seus gigantes serão redimensionados pelo tamanho daquele que luta as suas guerras. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. É isso que o Senhor está falando hoje. Vou explicar. Medo faz parte, gente. Moisés, o grande estadista, estava à frente do povo, o povo chegando na terra prometida. O grande homem, esse cara abriu o mar vermelho. Pô, esse cara fez, meu irmão, descer fogo do céu, fez de tudo. Moisés ia morrer e falou: eu vou passar meu bastão. Passou para Josué. Você imagina aquele menino receber milhões de pessoas para cuidar? Um jovem. Olha o medo desse cara. E foi exatamente o que aconteceu. O medo de Josué paralisou ele 40 dias. Se você olhar, o texto vai mostrar 40 dias de onde ele foi instituído até o seu primeiro ato diante do Senhor. Sabe qual foi o primeiro ato de Josué? Ele chegou diante do Rio Jordão. E o Rio Jordão estava lá na sua cheia, eles tinham que passar. Ele tinha, através da sua liderança, que fazer o povo passar, abrir o Rio Jordão. Tu acha que na cabeça do Josué foi assim: caraca, meu Deus, Moisés abriu o mar vermelho. Como é que eu vou fazer com esse negócio aqui? Se der ruim, acabou a minha liderança. Cheio de medo. Ficou 40 dias sem fazer absolutamente nada. Daí veio o próprio Deus e falou assim para ele, lá em Josué capítulo 1. Ei, Josué, acorda, rapaz. Aí eu me lembrei, quem só estava chorando? Eu me lembrei, tipo Helena, assim, minha filha. Helena é sininho, negócio de choro. Ontem mesmo, chegou em casa e falou assim: que foi, Helena? Que foi, minha filha? Oh, minha filha,
meu Deus, vamos amputar esse negócio, porque do jeito que tava, minha filha. Falei, minha filha, então nós vamos... Ficou, gente, sem brincadeira, uns 30 minutos chorando. Tadinha é o caramba. Tadinha, minha filha, eu te amo. Depois quando você vê isso aí, ó. Aí, escuta essa. Minha filha, então nós vamos pro hospital agora. Priscila, pega a carteirinha dela, nós vamos pro hospital agora. Eu falei, vamos tomar injeção no hospital. Vamos tomar injeção. Eu não quero. Eu falei, você não pode ficar com essa dor, não é possível, minha filha, não sei o que. Ela inventou uma bolinha aqui que tava doendo, não entendi esse negócio. Vamos pro hospital agora. Mamãe, vamos perder a tarde inteira de sábado no hospital. Vamos embora agora. Mas eu tô com fome. A Helena tem fome de tudo. Mas eu tô com fome. Eu falei, vai perder. Eu ia no McDonald's com você agora, não vamos mais. Eu tô melhor. Aqui, deixa eu te falar um negócio. De vez em quando, a gente precisa tirar o olho da nossa dor e entender que Deus tem um McDonald's para dar pra gente. Vocês estão entendendo? Olha só, gente, a gente tá perdendo os presentes de Deus, gente, por causa de uma besteira chamada medo. Tem um medo que é bom, não tô falando isso. Tô falando do medo que te paralisa. Aí Josué tava nessa. Tem um rio para abrir. Moisés abriu o mar. Meu Deus, eu vou ser envergonhado. Deus falou assim, para. Eu quero te levar pro McDonald's. Aí ele falou dessa forma para Josué. Ele falou assim, não fui eu que lhe ordenei, Josué. E ele fala para mim e para você isso hoje. Não fui eu que lhe ordenei. Ser forte e corajoso, não se apavore, nem se desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Diante do nosso Deus, qualquer cobra vira barata, ao contrário, qualquer barata vira cobra. Qualquer dinossauro vira lagartixa. Até a cobra, que é cobra mesmo, se é o Senhor, a Bíblia nos fala que Ele faria a gente ser picado por cobra e nada nos aconteceria. Vocês lembram o apóstolo Paulo? Foi exatamente isso que aconteceu. Porque se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Por isso hoje, no nome de Jesus, levante do seu lugar e diga, eu não vou ser paralisado por aquilo que eu chamei de cobra, mas maior é o meu Deus, que me faz olhar e dizer assim, é só barata. E eu falo, se coloque no seu lugar. Eu quero viver pela perspectiva de quem Deus é, pela perspectiva de quem Deus é. E eu não sou mais escravo do medo. Aleluia! Eu sou filho de Deus. Diga isso ao Senhor, diga. E eu não sou mais escravo do medo. Não somos Deus. Eu sou filho de Deus. Diga ao Senhor, eu não sou. Eu não sou mais escravo do medo. Não somos Deus. Eu sou filho. Olha o que o Senhor fala. Ele é quem abre o mar. Só avance, diga nele. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito, perfeito amor me alcançou. Me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Abre o mar, abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou, me resgatou e agora eu posso cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Não somos Deus. Eu sou filho de Deus.
realização de quem Deus é em você. Tudo começa com o tamanho do seu Deus. Tudo. O medo se vence redimensionando Deus na tua vida. Eu queria fazer um convite para você hoje. Se você está aqui hoje, quer começar uma vida nova com Cristo, ore comigo assim nesse momento: Senhor Jesus, eu não quero ser vencido pelo medo. Senhor Jesus, eu sou pecador, sou falho, vem habitar na minha vida hoje. No nome de Jesus, me muda, me transforma. Essa é a minha oração, no nome de Jesus. Amém. Você continua de olho fechado, cabeça baixada. Se você orou comigo, levanta sua mão lá em cima agora. Lá em cima. Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você, Deus abençoe você. Isso, ficou sua mão lá em cima. Deus abençoe você. Glória a Deus. Eu estou vendo você lá atrás, minha querida. Deus te abençoe. Mas alguém que orou comigo, alguém que estava fora do Evangelho e hoje está voltando para o Senhor, levante sua mão onde você estiver, dizendo: eu quero voltar, eu quero voltar. Deus te abençoe, Deus te abençoe. Eu estou vendo você, cara, meu amigão, cara. Vocês oram com ele aqui comigo. Se você levantou sua mão, levante mais uma vez a mão. Levante, levante. Isso, nós temos uma moça ali. Nós precisamos orar com todos vocês individualmente. Se fica com a sua mão, se você não tem alguém orando com você, levante sua mão onde você estiver. Se você não tem, tá? Isso, para alguém chegar aí. Aleluia. Agora nós vamos abençoar esse povo. Levante sua mão para alguém desse povo aqui. Vamos orar por eles. Senhor Jesus, esse povo hoje está dizendo sim para o Senhor. Esse povo hoje está dizendo: eu quero o Senhor. Senhor, eu não quero ser paralisado pela minha vida, não quero ser paralisado pelas circunstâncias, pelo medo que me assola. Mas hoje, Senhor, eu quero dimensionar o Senhor na minha vida. Senhor, faz tudo novo no nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus eu te peço, Senhor, abençoe cada um aqui hoje que se entregou a Ti. Ajuda-nos como igreja a consolidar esse povo no Teu Evangelho. Ajuda como igreja a consolidar esse povo nos Teus caminhos. Que eles possam ser totalmente, Senhor, consolidados, enraizados e crescerem no que o Senhor tem para a vida deles. E nós te pedimos, Senhor, para a Sua igreja hoje com autoridade. Nós te pedimos, Senhor, ajuda-nos a avançar, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, aquilo que tem nos paralisado, ressignificar a nossa história, olhar para frente e avançar em direção ao que o Senhor tem pra gente. Ajuda-nos, Deus. Ajuda-nos, Senhor, a sermos filhos e através da nossa filiação arrancarmos a nossa escravidão do medo. Através da nossa filiação cortarmos as correntes que nos fazem paralisar. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Vamos falar: eu sou filho de Deus. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Não somos. Eu sou filho de Deus. Abre o mar pra eu passar por ele. Perfeito amor me alcançou. Yeah! Me resgatou pra que eu pudesse cantar. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Eu sou filho de Deus. Eu não sou mais escravo do medo. Não somos. Eu sou filho de Deus. Por que não celebrarmos a vitória daquele que não teve medo, se humilhou e veio tomar
as nossas transgressões como imputação e morreu a nossa morte, mas a nossa morte não pôde detê-lo. Sabe por quê? Porque ele estava dentro dele com vida. Mais do que isso, porque ele não pecou, e por causa disso os nossos pecados levou, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Vamos celebrar isso? Vamos celebrar isso nesse momento? Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. E como nós fazemos isso? A ceia do Senhor é celebrada por todos aqueles que são filhos de Deus, em comunhão com a sua igreja. Se você se enquadra nisso, se você não está com os elementos aí na sua mão, levanta a sua mão aí, que alguém vai atrás de você. Está todo mundo? Ah, então tá bom. Aqui ó, tem 3 aqui, ó. O pessoal que não recebeu, o pessoal que está meio em pecado, brincadeira. São os meus primos. Mateus também, não tem? Também está em pecado, tadinho, brincadeira. Tá com aí, Mateus? Aleluia, glória a Deus. Gente, nós estamos celebrando vida, o Deus que arranca o nosso medo, o Deus que nos faz prosseguir. Nós hoje faremos isso de forma profética. À medida que bebemos os elementos, e comemos os elementos, nós nos apossamos da realidade de que Ele levou sobre si as nossas paralisias, as nossas dores e os nossos medos, e através da morte, se somos mortos com Ele, sim, ressuscitaremos com Ele. E essa ressurreição é física, sim, lá para frente, mas hoje representa uma ressurreição de vida, em atitude, em avanço e em direcionamento. Sim, o apóstolo Paulo nos fala assim: ele recebeu do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: esse é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Em obediência à ordem do Senhor, comamos o pão. Me ama, Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama, me ama, Ele me ama. Como é bom experimentar o amor de Cristo. Ele me ama. Vamos dizer isso para o Senhor. Ele nos ama, me ama, me ama. Ele me ama, Ele me ama, Ele me ama. Por semelhante modo, depois de haver comido o pão, tomou também o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes desse cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Mas a novidade é: não só morreu, 3 dias depois ressuscitou, e se somos mortos com Ele, e em breve isso vai acontecer. Eis que virá com glória refulgente, todo olho verá, e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Em breve Cristo voltará. Mantamos as nossas lâmpadas acesas. Ele voltará e buscará a sua noiva. E eu, como noiva de Cristo, eu falo: eu quero, vem, vem, vem. Eu respondo o seu amor dizendo: eu quero me entregar a ti. Em obediência ao Senhor, bebamos o vinho. Tem ciúmes de mim, o seu amor é como um furacão, e eu me rendo ao vento de sua misericórdia.
a comunhão com o Espírito e as consolações do próprio Pai esteja com a gente, e que o Senhor nos abençoe e nos guarde, e faça-se resplandecer o seu rosto sobre nós, à medida que te enxergamos maiores do que os nossos desafios, à medida que ressignificamos as nossas cobras sendo baratas apenas a serem vencidas, à medida, Senhor, que reconstruímos a nossa percepção da história, que o passado não influencie no presente, mas faça com que o presente, ressignificado pelo tamanho do nosso Deus, atinja um futuro de glória com o Senhor. Que esse amor e a sua consolação nos guarde e faça resplandecer o seu rosto sobre nós, e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz, no nome de Jesus, amém. Deus te abençoe, querido, durante uma semana. Deus te abençoe. Vida vitoriosa.